Olha, e ainda falando da Venezuela, a justiça daquele país emitiu um mandado de prisão contra o opositor Edmundo Gonzalez, atendendo a um pedido do Ministério Público. Gonzalez foi candidato, da oposição nas eleições de julho, em que o chavismo diz ter vencido em meio às denúncias de fraude e da falta de reconhecimento da comunidade internacional. O Ministério Público divulgou nas redes sociais o pedido que fez à Justiça. Pouco depois, escreveu que o tribunal competente havia concordado com o mandado de prisão contra Edmundo Gonzalez por crimes graves. Tanto o MP quanto a justiça venezuelana são alinhados, ao chavismo. Ele passou a ser investigado pelos crimes de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, incitação à desobediência, conspiração e sabotagem de sistema por denunciar fraude na última eleição. A lista foi citada pelo Ministério Público no documento em que pede a prisão de Gonzalez. Também nas redes sociais, a líder opositora Maria Corina Machado disse que o regime perdeu a noção da realidade, entre aspas, ela disse. Ao ameaçar o presidente eleito, ele só consegue nos unir mais e aumentar o apoio dos venezuelanos e do mundo a Edmundo Gonzalez, escreveu no X após o anúncio do pedido de prisão. A investigação tem como foco o site que a oposição criou para divulgar as cópias das atas das urnas eleitorais que comprovariam a vitória de Gonzalez contra Maduro com 67% dos votos. O outro lado, instituições alinhadas ao chavismo, declararam e ratificaram a reeleição de Nicolás Maduro sem que os dados das urnas fossem apresentados até agora, um mês depois da eleição. Pressionado pela comunidade internacional, o chavismo tem aumentado a pressão aos críticos com prisão em massa de manifestantes, incluindo menores de idade, idosos, empresários e a abertura de investigação contra os líderes da oposição. José Menezes, como é que você vê, então, essa prisão aí do Gonzalez? É aquela história, né? Vamos calar a oposição em qualquer parte do mundo, né? No Brasil não está sendo diferente, na Venezuela também não é diferente. Essa questão de calar os opositores, ou seja, ou está comigo ou então eu vou te prejudicar, eu vou te prender, eu vou tomar seus recursos e tudo mais. É assim que está funcionando. Essa questão do Edmundo, ela tem até um ponto interessante. Lá na Venezuela, o direito da Venezuela, eu estive olhando a questão do direito criminal. Uma pessoa acima de 70 anos, ela não pode ser presa, ela tem que cumprir regime domiciliar. E agora o Maduro quer prender mesmo um senhor que tem 75 anos, porque é opositor, acusado de crimes que não tem nada a ver, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos, só porque mostrou as urnas que foram entregues para eles, depois das eleições ali, todo o trabalho que foi feito para saber quantos votos, né, na verdade, eles estavam tendo, e isso foi mostrado. Aí vem justamente a questão do X, tudo mostrado no X, tudo mostrado aí no Twitter, aí eles ficam realmente com muita raiva, muito ódio dessa plataforma maldita, né, que não deixa com que as pessoas sejam dominadas pela velha e antiga mídia de uma maneira muito desleal. Então, o X é uma plataforma que dá a liberdade. Você fala mal, fala bem, fala o que você quiser. É claro que você tem que assumir as consequências. Cada país tem uma lei específica para a questão de crimes, independente de ser na internet ou não. Pois é, o professor Badião, Lula ainda não se posicionou de forma mais enfática, né, contra o Maduro. Está demorando desse posicionamento, né, mais incisivo, né, sobre qual que é, né, definitivamente a posição do Brasil diante disso. O Brasil que tem aí um protagonismo, né, na América do Sul, no Mercosul. Lula está no papel de presidente da República. Ele até o momento não reconheceu a eleição de Maduro. Pede para que Maduro apresente e permita que o Conselho Eleitoral da Venezuela apresente as atas. Gonzalez, agora decretado prisioneiro, tem essas atas, 70% delas foram fornecidas a ele e mostrou para a comunidade internacional de que ele ganhou 70% dos votos dos venezuelanos. A comunidade internacional, mais de 80 países, reconhece Gonzalez como vencedor das eleições. As atas do processo eleitoral
foram espelhadas em 70% delas. Ali, vitória, Gonçalves. Maduro não é o vencedor. Lula não tem como ratificar ele como vencedor. Lula continua se colocando dentro do processo eleitoral daquele do Tratado de Barbados, onde Maduro prometeu fazer uma eleição limpa e não fez. Não é limpa essa eleição agora que ele está realizando. E com isso, nós estamos diante de um fato. Não cumpriu a obrigação dele internacional. Lula não vai reconhecer a eleição de Maduro. E com isso, Lula consegue montar uma oposição a um governo totalmente irreal, um governo imoral, como é o caso de Maduro.